Fala jovem, você está no Gym Geek Channel, meu nome é Edmilson Dias, seja muito bem-vindo. Bom meus amigos, estou trazendo esse vídeo aqui hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo. Esse vídeo é um pouco chato, é um assunto um pouco delicado que a gente vai falar aqui, que é o seguinte: aparelhos, lançamento, né, estão saindo aí pior do que os seus antecessores aí. É um assunto que realmente tem incomodado aí, principalmente para quem gosta de tecnologia, né, para quem vive aí mais trocando de aparelho ou que gosta muito desse mercado, né, que entende um pouco desse mercado aí, vai entender muito bem do que eu tô falando. E até para você também que não entende muito desse mercado aí. E para você também que não entende muito desse mercado, eu vou tentar explicar aqui de maneira bem simples aí para você entender o que está acontecendo, né? E por que as empresas elas estão fazendo isso com seus aparelhos. Mas antes, se esquece não, se inscreve aí no canal, dá um like. Isso é muito importante para o nosso conteúdo aqui, né? Para poder o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. E também, se possível, joga esse vídeo lá no grupinho do WhatsApp, manda lá o link para a galera lá, beleza? É isso aí, vamos lá pro vídeo. Bom galera, esse vídeo vai dar um pouco de treta aí, né? Porque é o seguinte, na teoria, né, os aparelhos eles deveriam ser melhores ou praticamente ter todas as coisas ali melhores do que os seus antecessores, mas na prática não é isso que está acontecendo, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você ter uma ideia aí, né, porque esses aparelhos que estão novos, que deveriam ser melhores, estão sendo piores do que os seus antecessores. Bom, e para começar a falar desse vídeo aqui, eu vou começar a falar da Samsung e sobre seus lançamentos aí da geração atual em relação aos lançamentos aí da geração passada. Se liga aí. Vamos começar falando aqui do Galaxy A53 5G e também do Galaxy A52 5G, tá? Falando aí sobre processamento, o lançamento da Samsung, né, que é o A53 aí, ele tem o Exynos 1280. Já a geração passada contava com o Snapdragon 778G. Na teoria, muitas vezes aí o aparelho, né, da geração atual aí, o Exynos 1280, ele vai ser aí bem parelho com o Snapdragon 778G, só que o que acontece? Muitas vezes, né, o Snapdragon ele vai ser melhor do que o aparelho da geração atual, né? Não deveria ser, porque nós estamos falando aqui de um aparelho que está substituindo o outro, né? Uma atualização da geração passada. Então é um negócio assim meio estranho, né? Se você está comparando um aparelho com o outro e o da geração passada vai ser melhor muitas vezes do que o da geração atual, tem alguma coisa errada. Ou será que não? Dá like! Falando de tela, os dois vão ter praticamente a mesma tela. É uma Super AMOLED para os dois aparelhos, 405 ppi de densidade e os 120 Hz de refresh rate, contando aí com o Gorilla Glass 5 nas duas telas, né? Uma atualização que não trouxe nada de novo para a geração atual em relação à geração passada. Falando de câmera aí, adivinha só? Acertou! Exatamente, a mesma câmera da geração passada, né? 64, 12, 5 e 5 megapixels. Não tivemos nenhuma atualização aí, né? Talvez teve um refino ali do sensor, mas em questão de números são os mesmos sensores da geração passada. É o que eu falei aqui em relação a aparelhos aí, lançamento, não vou trazendo nada de novo, ou muitas vezes é pior do que aparelhos da geração passada, né? É um negócio muito estranho, isso é uma tendência de mercado e eu também vou te mostrar isso em outras marcas, como eu vou falar agora da Xiaomi. Bom, em relação à Xiaomi, nós falamos muito de um aparelho aqui no canal, né, que é o Poco X3, é um aparelho muito top, tem configurações muito boas, né, foi um campeão de vendas da Xiaomi aí durante o ano, e aí vem a dona Xiaomi e me lança o Poco X4 aí na sua nova atualização. Falando do Poco X3 em relação ao Poco X4, olha só que configuração interessante, né, que a Xiaomi ela fez aí, essa questão aí como a Samsung fez também, que foi diminuir algumas coisas da sua geração atual. Se liga só. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Falando de processamento, né, o Snapdragon 860 que equipava aí o Poco X3 Pro, ele foi retirado e no lugar entrou o Snapdragon 695, parece até brincadeira, mas sim, o Poco X4, né, o modelo 5G, ele veio com o Snapdragon 695, infinitamente inferior aí ao Snapdragon 680, né, do Poco X3. Não dá para entender muito bem o que a Xiaomi quis fazer, retirando aí esse processador que era tão top, né, do aparelho que dava uma cara de aparelho premium ali, né, aparelho rápido, o Poco X3 e colocando, mesmo que é uma geração mais atual e tudo mais, mas não chega aos pés do Snapdragon 860. Né? Snapdragon 695 aí, ele é um intermediário ali, quase que um intermediário ali de entrada, não chega a ser nem um intermediário aí um pouco mais avançado como é o Poco X3, e isso aí frustrou muita gente, que inclusive eu imagino sim que vai refletir negativamente nas vendas do Poco X4 Pro. Falando de tela aí, nós tivemos até uma evolução significativa aí, que o Poco X3 ele saiu de LCD
Bom, falando em questão de telas, aí nós tivemos até uma evolução que é significativa em questão da tela propriamente, né, que mudou de LCD para Super AMOLED. Deixa eu te falar aqui para você entender que, apesar de ser uma evolução, não é uma evolução tão significativa assim, né, que justificaria trocar um processador tão bom por um processador de entrada ali que a Xiaomi fez. Falando de tela, as duas telas têm 6.67 polegadas, a do Poco X3 é uma LCD IPS e já no Poco X4 é uma AMOLED. Os dois têm 120 Hz e no caso do X3 nós temos o Gorilla Glass 6 contra o Gorilla Glass 5 no Poco X4, né? Mais um ponto aí para o celular da geração passada da Xiaomi. Tivemos uma evolução sim na questão das câmeras aí, né? 108 megapixels para o Poco X4, enquanto lá no Poco X3 nós tínhamos 48 e 64 megapixels, dependendo da versão que você pegasse. Se você pegasse o Poco X3 normal era 64, se você pegasse o Poco X3 Pro era 48 megapixels. Mais um ponto aqui para o Poco X3 em relação à câmera frontal, 20 megapixels contra agora 16 do Poco X4. Então o Poco X4 teve também um downgrade em relação à câmera frontal do aparelho. Um outro ponto aqui também que é apenas ali, meio que não faz tanta diferença, isso vai depender muito da questão do processador, que é o seguinte: a bateria, né, o consumo da bateria aí do Poco X3 ela é de 5.160, já no Poco X4 é de 5.000, né? Teve uma redução aí de 160 mAh, pode até não fazer muita diferença assim, mas já é um downgrade em relação à bateria também do Poco X4, né? Enquanto o Poco X3 tinha 5.160, no Poco X4 vamos ter apenas 5.000 mAh. Bom, e para fechar aqui eu vou trazer mais um exemplo aqui da Motorola. É óbvio que tem outros exemplos de outras marcas também, inclusive tem mais exemplos da Samsung e mais exemplos da Xiaomi também, mas para esse vídeo não ficar tão longo assim, eu vou trazer mais um exemplo aí, bem clássico aí da Motorola, beleza? Vamos lá. Bom, eu tô falando aqui do Moto G200 em relação ao Moto G100, né? O Moto G200 é a evolução aí, né? É a nova aposta aí, né, da Motorola para os aparelhos intermediários avançados. Lembrando que essa linha Moto G, ela não chega a ser a top de linha da Motorola, né? Essa categoria aí fica com o Moto Edge 20, Moto Edge 20 Pro, Moto Edge 30 Pro e tudo mais. Então, a linha G é a linha intermediária avançada da Motorola. Falando aí de processamento e memória, né, em relação ao Moto G200, ele tem sim um Snapdragon 888, um mais top da geração passada, né, simplesmente não vai te dar problema em relação ao processamento de nada, mas o Snapdragon 870 que equipava o Moto G100 dava até uma certa vantagem para esse aparelho, porque em relação à memória RAM aí, tá, ele tinha 12 GB de memória RAM, isso nós estamos falando do Moto G100. Já o Moto G200, ele tem 8 GB de memória RAM, que não é, né, aquela potência toda, que não é os 12 GB de memória RAM aí do Moto G100, né? A evolução ele deveria ter pelo menos os 12 e, se possível, ter mais, né, memória RAM aí, mas ele diminuiu a memória RAM em relação ao Moto G100. Bom, galera, então esse aí foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que tenha te ajudado, né, a ter um pouco mais de noção quando você for comprar seu aparelho, você dá um pouco de atenção, né, pesquisar antes de comprar o aparelho é sempre interessante. E também tem outras questões que eu sempre falo aqui no canal, né? Dá uma olhada em relação a preço. Uma outra dica que eu vou deixar para vocês aqui é não comprar aparelho em lançamento, porque em lançamento o aparelho costuma ser pelo menos 30% mais caro do que quando 2, 3 meses depois, né, dele ser lançado aí. Então não compre lançamentos. Tenha em mente aí os pontos fortes, né, o que você mais usa no aparelho. Se é câmera, procure um aparelho que tem câmeras que vão te atender. Se você precisa de um celular com mais bateria, então procure aí um celular que tem mais autonomia de bateria que vai te atender também. Então isso tudo é interessante para você comprar o aparelho, né, comprar o aparelho certo e também você não pagar tão caro assim num aparelho que muitas vezes não vai te atender aí. Então é isso aí, muito obrigado por sua audiência, sua paciência. Eu vou deixar mais 2 vídeos aparecendo para você aqui. Segue aí Maratona no canal, isso ajuda demais o nosso conteúdo por aqui. É isso aí, fique com Deus e até a próxima.